Então, nós estamos aqui no acampamento. Eu estava pensando assim que, como antigamente, né? Era mais difícil as pessoas servirem a Cristo, servir a Deus. A perseguição era muito grande, né? Depois que Jesus morreu. Os romanos, né, perseguiram com muita força. E eles se escondiam e inventaram símbolos, né? Inventaram táticas, né, para poder se comunicar e se reconhecerem. E uma delas que me chamou a atenção é que eles criaram o simbolismo do peixe, né, na igreja primitiva. Como assim do peixe? Eles desenhavam um símbolo de um peixe, né? E a hora que as pessoas viam, eles reconheciam que eles eram cristãos, Valdir. Né? Interessante, né? Eu fico me perguntando, por que será um peixe, Valdir? O que vem na sua cabeça, né? Por que peixe? Por que um peixe, cara? O que você acha? Na sua humilde opinião. Eu vejo assim que o peixe, vários exemplos Cristo deu a respeito dos peixes em questão do... Quando eles estavam pescando, né? Sim, da pesca maravilhosa. Isso, passaram a noite toda lançando a rede no mar e não conseguia pegar nada. Pedro já estava desesperado. E era um profissional da pesca. Profissional, eles eram os melhores. Com certeza, era a vida deles, né? Era o ganha-pão deles, eles eram pescadores. Ele não era um cara assim, aventureiro. Eles eram pescadores. Já tinham domínio, já sabia as ferramentas adequadas. E eles já estavam desesperados. Responsabilidade. Desanimaram porque falou assim, passamos a noite toda jogando. Aí Jesus falou para eles, né? Lança a rede para a direita e achará os peixes, né? E eles, confiando na palavra de Cristo, lançaram a rede. E eles pegaram muito peixe. E tem vários exemplos da Bíblia que falam a respeito do peixe. 5 pães e 2 peixes. 2 peixes. Que alimentou mais de 5 mil homens. Uma multidão, né? Mais de 5 mil pessoas. Fora crianças e mulheres. Então eu vejo assim, esse retrato aí sobre essa era aí que eu vejo a igreja primitiva. O que eles faziam? A perseguição era tão grande, muito grande, em cima deles, que eles não podiam, é a mesma coisa, vamos supor assim hoje, a gente não quer que alguém reconheça nós, então nós temos que falar por código. Exatamente. Um sinal. Por exemplo, eu sou um cristão, você é um cristão, mas só que os outros não podem saber que eu sou cristão. Exatamente. Então eu tenho que fazer o quê? Ô Flávio, se eu fizer um símbolo assim, ó, um exemplo, eu tô dando. Entendi. Você vai fazer assim. Se eu estiver passando na rua, um cara fazer assim, eu nem conheço o cara. É tipo uma senha. Isso. Uma senha. O cara fez assim, eu vou entender que ele é um cara que simpatiza com a mesma ideia minha. Crença. Isso. Então, Valdir... E os cristãos utilizavam o símbolo do peixe para poder se comunicarem. Se comunicar um com o outro. Se acharem. E eu ouvi também falar, né, há estudos sobre essa época aí, que eles pegavam tipo um peixe, que era metade de um peixe e o outro tinha metade de um peixe. A hora que ele chegava com o peixe, né? Encaixava, para mostrar que eles eram cristãos. Cristãos. Que interessante, né? Entendeu? Então, o peixe é uma coisa assim muito singular, né? Muito representativa. Você já comeu um peixe do mar? Não, assim, só por mercado, talvez. E você acredita que o mar é salgado, né? O mar é salgado. E no entanto, o peixe não é salgado. Você tem que salgar o peixe do mar. É verdade, verdade. O peixe não é salgado. Então, mas o que representa isso? Diz que nós estamos no mundo. Eu como cristão, você como cristão, você vive no mundo. No entanto, o mundo não vive em você. Aquele peixe, ele... Você não pode deixar o sal de salgar. Exatamente, né? O sal não salgava o peixe. No entanto, vive em lugar salgado. Isso. O peixe de água salgada. Era para ele ser salgado, né? Mas no entanto, ele não é salgado no seu interior. Né? No seu interior, na sua essência, ele não é salgado. É sem sal. E nós somos uns cristãos que estamos no mundo. O mundo é cheio de coisas que nos contaminam, que nos deixam para baixo, né? Mas o mundo não vive em nós. Não pode afetar, não. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não vive em nós. Interessante, né? A simbologia, né? A inteligência de ter adotado um peixe, né?
nesse simbolismo. Ah, interessante. É interessante, né? E hoje nós estamos aqui, ó. Nós vivemos em momentos, assim, vamos dizer, de tranquilidade, de paz. Né? Você pode expressar sua fé. Você pode expressar sua crença. Nós vivemos num país maravilhoso. Mas para poder chegar nesse momento onde nós está aqui, ó, nessa condição, muitas pessoas deram a vida, Valdir. Verdade. Muitas pessoas tiveram que brilhar. Né? Hoje eu aprendi assim que, como cristão, nós temos que ser como uma igreja, né? Um coletivo. Mas teve épocas que homens e mulheres tiveram que brilhar. Você já percebeu que a lua, ela brilha no céu e nos orienta à noite? Lá no livro de Gênesis diz assim que Deus ele formou um luminar noturno à noite para governar a noite. E de dia um luminar maior para governar o dia. Mas eu olho, o luminar do dia ele tem luz própria. Mas o luminar da noite, a lua, não tem luz própria. Da onde vem a luz dela? Vem do sol. Né? E o que representa o sol? O sol da justiça. O sol da justiça é o próprio Cristo. A igreja, se você for perceber lá em Apocalipse, ela é representada como uma lua. Uma lua. Porque a igreja em si não tem luz própria. Mas quando a igreja ela se junta com Cristo, ela tem a luz do Evangelho. Ela tem a luz de Cristo. Lá em João 8,12 diz assim, eu sou a luz do mundo e a luz da vida. Então a igreja ela consegue ter esse espelho, né? Essa luz de Cristo, mas ela em si sozinha não tem a luz. Interessante, né, Valdir? É interessante. Tudo está resumindo, está em Cristo, né? Em Cristo. Eu estava olhando, Valdir, no Monte da Transfiguração, né? De repente assim apareceu Moisés, Elias e Cristo. Pedro, na sua ignorância, ficou tão contente, tão feliz. Ele chegou a falar, né? Num momento tão precioso, um momento tão único, ele quis expressar algo. Falou, Senhor, como é bom estarmos aqui. Mas de repente, uma nuvem do céu, né? Uma voz tremenda dizia, esse aqui é o filho ao qual me comprazo, mostrando a Jesus, né? A ele ouvi. E Pedro emudeceu, ficou quieto. Foi uma das primeiras vezes que Deus cala o homem de falar. Por quê? Porque se Pedro continuasse no seu falar, olha que interessante, né? O que representava Elias? O que representava Moisés? Pensa para você ver. Eu quero dizer o seguinte, a respeito dessa passagem, eu vejo da seguinte forma. Os discípulos, Cristo, ele nasceu ali da Virgem Maria, né? Isso. Ele cresceu como homem normal, homem, tranquilamente. Só que ele vivia no Velho Testamento. Exatamente. E os discípulos, Pedro, João, Tiago, Simão, Tomé, todos eles cresceram recebendo os ensinamentos da lei de Moisés. De Moisés, daquele ensinamento. Dos profetas, Elias, Eliseu, todos eles ali. E qualquer coisa que Jesus fazia, que era diferente daquilo que eles tinham aprendido. Daquelas regras, daquelas doutrinas. Isso, eles já pegavam e falavam assim, mas Elias não fez assim, Elias era diferente, Moisés não deixou escrito isso? Então sempre havia um questionamento a respeito de Jesus. Tem uma parte da passagem de Jesus que Jesus fala que os discípulos eram muito incrédulos. Muitos incrédulos, várias vezes falou. Eles viam tanto milagre extraordinário que Jesus fazia. E daí tinha incredulidade. Só que eles eram incrédulos porque eles estavam presos no Velho Testamento. Na velha aliança. Isso, na velha aliança de Moisés, dos profetas, como Elias. Então, o que Jesus fez? Eu creio que quando apareceu a transfiguração, apareceu Elias e Moisés. Ali provou para os discípulos, que ainda estavam meio incrédulos, tipo assim, em outras palavras, rapaz, para de seguir Moisés e Elias. Eu sou o soberano. Eu sou tudo hoje. Eu sou tudo. Eu que domino nesse mundo, o que eu falar está falado. Isso, exatamente. Entendeu? Ele é a realidade. Isso. Valdir, olha o que eu vou dizer para você, ó. Moisés representava as leis, porque Deus deu as leis para ele. Ele recebeu as leis. Elias, os profetas.
quando Pedro abriu a boca para falar alguma coisa, era mesmo que trazer aquilo de volta, aquela velha aliança, Isso. aquela coisa que não servia mais para nada. E aquele momento era um momento de mudança. Ó. Agora Cristo era a realidade. Isso. Quando ele percebeu, ele abriu os olhos, Moisés sumiu, Elias sumiu, a lei sumiu. Por que a lei sumiu? Porque a lei te mata. A lei, se você não cumprir um dos mandamentos, ela condena o homem à morte. A lei é a letra, né? A letra mata. Por quê? Porque foi escrito em letras e em pedras, né? Aquilo lá mata. Condena o homem, porque se pecar um mandamento, o homem está condenado. Mas hoje vivemos através da graça de Cristo. E os profetas? Hoje Deus não precisa mais de profetas. Não precisa mais. O último profeta foi João Batista. Isso. A cabeça dele foi cortada. Representando que os profetas já não estão mais conosco. Mas quem está? Lá em Hebreus diz assim aqui, antigamente, outrora, Deus falava através do Filho. Não, Deus falava através dos profetas de muitas maneiras. Isso. Mas nos dias atuais, Ele fala através do Filho. Quem é o Filho? É o próprio Cristo. Então hoje, Cristo é a nossa realidade. Cristo é a nossa lei. Cristo é o nosso profeta. Hoje, Cristo é a realidade. Hoje, o que é verdade? Verdade é Cristo. O que é o caminho? É Cristo. O que é a vida? É o próprio Cristo. Hoje, Cristo é tudo para nós. Exatamente. Né? É isso aí mesmo. Show de bola, né, Valdir? E hoje nós vivemos, né? O Espírito Santo, que fala no nosso coração, que nos mostra, Nos ensina todas as que coisas. nos conscientiza a respeito do que é certo fazer. Exatamente. Né? É. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa sofrendo, se você tem o chamado de Deus, você vai lá e vai ajudar aquela pessoa. Com certeza. Agora, se a pessoa ela não tem o temor de Deus, ela não vai ajudar. Aí vai ser separado a pessoa que é de Deus e a pessoa que não é de Deus. É nesse momento. É fácil você falar que você é de Deus num lugar que está todo mundo em alegria. Mas se você chegar num lugar, ver uma pessoa padecendo, uma pessoa morrendo, uma pessoa caiu um tombo de bicicleta no meio da rua. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Talvez você está andando numa rua, de repente uma pessoa vai lá, cai um tombo de bicicleta, cai no chão e ninguém vai lá socorrer aquela pessoa. Passa de passos largos. Passa, como a parábola do samaritano. A pessoa passa os largos e olha assim e fala assim, tipo assim, eu vou passar direto porque eu acho que alguém vai ajudar ela. Vou me envolver com isso. Tem um monte de gente que alguém vai ajudar ela e passa direto. Mas por que ela não parou a bicicleta dela, desceu lá e ajudou aquela pessoa? Porque não tem aquele o amor, aquele espírito de amor do bom samaritano. É isso que importa. Se parece que é tão complicado ser reconhecido por Deus, ser abençoado por Deus, é nesses pequenos atos. Nos detalhes. Você manifesta o amor dele. É isso. Né? Diz que a fé sem obra é morta. Não adianta você ter apenas fé. Mas por que a fé sem obra é morta? Porque se você realmente tem fé, ela gera uma ação em você. Isso. Ela gera um trabalho em você. Por isso que diz que a fé sem obra é morta. Porque não tem como ter fé e não mudar a tua atitude. Como que eu mostro a minha fé? Através das obras. Se eu não tenho obra, tem fé. Não tenho fé. Né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso falar aqui, desse podcast. Né? Nós estamos aqui no meio de uma mata, falando das coisas do alto, falando das coisas invisíveis, falando daquilo que edifica você. Beleza?